Olá, seja bem-vindo a mais um quadro Pílulas Filosóficas aqui do nosso canal Central Filosófica. Você sabe a diferença entre filosofia política e ciência política? No dia 26 de maio de 2020, eu gravei uma entrevista com o professor Renato Moscatelli da Universidade Federal de Goiás. Confira aí a resposta dele a esta questão. Eu acho que, né, para a gente pensar um pouco sobre o que é a filosofia política e mesmo a diferença, né, da filosofia política para outros ramos do saber que discutem a política, a gente pode olhar como isso se dá ao longo do tempo, né? A filosofia política, assim como a filosofia de um modo geral, né, quando ela surge na antiguidade, né, ela tinha, na verdade, uma abrangência, né? Ela tocava em temas e questões que, com o passar do tempo, né, ao longo do desenvolvimento ali de outros saberes, acabaram dando origem, né, como a gente sabe, digamos assim, a ciências, né, propriamente falando. Né, a gente tem, né, no caso da filosofia política, atualmente, né, já talvez mais marcadamente já a partir do século XIX, né, esses desdobramentos que vão levar, né, à formação da ciência política como uma área distinta da filosofia política. Mas, em princípio, né, é a filosofia política que coloca essas questões sobre, né, a sociedade, sobre as formas de governo, sobre questões importantes, né, como o que é a cidade, não é, para que ela existe, não é? Temas como a república, a democracia, o que é a democracia, o que é a liberdade. Ou seja, a filosofia, né, ela surge como esse esforço, né, de se compreender criticamente, né, por meio da razão, a vários aspectos da realidade, do lugar, né, do ser humano no mundo. E a filosofia política, quando ela, né, também vai se destacando, né, como um ramo específico, né, de reflexão na Grécia Antiga, né, se volta, né, eu vejo, sobretudo para essas questões da vida política, da cidade, né, propriamente ali, desse contexto da cidade grega. Né? Então, se a gente for tentar diferenciar o que hoje, né, seria filosofia política de ciência política, de algum modo a gente poderia tentar dar uma solução mais fácil, né, para essa questão, mas ao mesmo tempo ela não deixa de ser um pouco complicado, né, porque há cruzamentos, né, entre esses dois ramos. A gente poderia tentar dizer assim, como a ciência, outras ciências também, né, que a ciência política ela se preocuparia muito mais com o estudo dos fatos da política, do que são propriamente os fenômenos políticos que acontecem, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, na França, né? Ou seja, ela observa os estados concretos, né? As democracias, as repúblicas, né? Os fenômenos da corrupção e tenta, né, construir um saber empírico, né, a partir desse tipo de estudo, né? Ao passo que a filosofia, por sua vez, ela tenta construir conceitos, né? construir ideias que possam nos auxiliar, né, como referências para pensar essas questões da política, né, como ferramentas intelectuais. Né? A gente pode pensar que todas essas ideias que eu falei, no Estado, república, corpo político, liberdade, são como conceitos, né, são como ferramentas intelectuais que nos auxiliam a entender melhor a realidade. Né? Então, a filosofia ela propõe ideias, né? Ela nos dá ali também, né, princípios normativos, né, princípios de referência. Né? O Rousseau, que é um autor que eu trabalho bastante, né, ele fala que o seu principal trabalho, né, o contrato social, fornece os princípios do direito político, ou seja, ele dá ali uma escala de referência, um conjunto de ideias sobre o que deve ser o Estado, o que deve ser a soberania, o que deve ser a cidadania, né? E a partir dessas ideias, né, desses princípios, você tem ali uma espécie de escala de referência. Né? Então, você pode tomar essas ideias para avaliar, né, para julgar aqueles fenômenos políticos que existem de fato. Né? Então, se você tem uma noção, né, do que deve ser, por exemplo, o Estado, do que deve ser o governo, né, o Rousseau acreditava que, bom, com isso você tem uma espécie de régua, não é, para olhando para os estados concretos, né, para esse país ou aquele, né, esse reino ou aquele, essa democracia ou aquela, entender, né, em que medida esses fenômenos políticos específicos, né, as leis desse país, a sua constituição, as suas instituições, elas se aproximam ou se distanciam desse ideal.
não é? Então, a gente pode fazer uma avaliação, né? Um julgamento. Né? Ele disse para você bem julgar aquilo que existe, né? Você precisa ter, então, essa referência, e a filosofia política nos ajuda com isso, eu vejo. Né? Ela nos fornece essas ferramentas intelectuais, esses princípios normativos, esses conceitos que servem tanto para entender quanto para a gente poder avaliar. Né? Aquilo um pouco que o Aristóteles já dizia lá na política, né? Que o objetivo da vida da cidade, né? Não é só viver, né? Não é só sobreviver, mas é ter uma vida boa. Não é? E aí a gente precisa entender, então, o que é uma vida boa, né? A gente precisa ter uma noção, uma ideia, né? Um conceito do que é a vida boa politicamente falando. Né? Então, a filosofia nos ajuda a refletir sobre isso, né? A ter um julgamento do que é bom, do que é ruim, né? Do que é o correto, do que é o corrompido, digamos assim. Né? Então, ela nos dá essas ferramentas intelectuais para a gente tanto avaliar a realidade em busca daquilo que a gente quer conservar, né, que é manter como que vê, né, como algo positivo, quanto naquilo que nós consideramos que é problemático, né, e precisa então de alguma transformação. Né? Então, sem ter esse critério, né, ou esses princípios, essas ideias, esses conceitos que nos ajudam a avaliar a realidade, né, então fica difícil. Né? Então, acho que a filosofia ela nos dá esses elementos. Né? E quanto melhores são, digamos assim, as nossas ferramentas intelectuais, né, para pensar a realidade, até para julgar aquilo que a gente vê, né, mais digamos assim, mais complexa, mais bem elaborada é a nossa realidade, a nossa compreensão da realidade. Né? Então, assim, cada ramo do saber, ou cada área, né, digamos assim, da produção intelectual humana nos dá, né, diferentes ferramentas. Né? O senso comum nos dá ferramentas, a ciência nos dá ferramentas, a religião nos dá ferramentas, a arte e a filosofia, né, também, eu acho que dá uma contribuição importante quando nos fornece, né, esses conceitos, essas teses que nos ajudam, né, a pensar racionalmente, né, sobre a sociedade, né, e fazer, né, um juízo crítico bem abalizado. Uhum. Você falando aí do Rousseau, da questão do dever ser, eu lembro de uma ideia bem simples, né, e sintética, quando se fala da diferença entre filosofia política e ciência política, né? É que a ciência política, como você disse, ela sempre está aí para descrever como as coisas são, e a filosofia política está aí para apontar como é que elas devem ser ou como deveriam ser. Né? Ou seja, uma está no campo do dever ser e a outra está no campo do ser. E outro detalhe importante, Renato, que eu percebo na filosofia política, é que sempre quando ela trata, né, dos elementos que constituem a vida política, ela faz essa abordagem aliada a uma abordagem sobre a condição humana, né? Ali no Platão, no Aristóteles, quando eles vão falar de liberdade, quando eles vão falar de formas de governo, eles também falam antes do homem, né? Da condição humana, né? Fala da razão, né? Que deve guiar o ser humano, mas fala também das emoções, dos desejos, que fazem parte, né, das decisões humanas, né? E até em que medida eles podem influenciar, da importância de formar esses desejos. Ou seja, em cada filósofo que a gente vai, talvez prioriza, dá um enfoque maior nos desejos, né? O outro dá um enfoque maior nessa possibilidade do homem ser virtuoso, né? De construir uma vida virtuosa e pensar mecanismo para conter esses desejos, regrar, né, a vida do homem junto aos outros. Enfim, eu sempre noto que isso é algo bem peculiar da filosofia política, né? Fazer uma abordagem da vida política, mas abordando também o homem, né? Que é o ser que produz a política, né? Quem é esse homem que faz política? Né? Então, nessa situação, você poderia apontar quais os principais autores que mais influenciam o modelo de filosofia política que temos na atualidade? Para continuar assistindo essa entrevista, é só você clicar no link da entrevista que aparece na parte dos comentários, ou então, se você está assistindo esse vídeo por uma outra plataforma que não seja o YouTube, procure pelo nosso canal Central Filosófica no YouTube, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Meu abraço, nos veremos no próximo vídeo.